O Cruzeiro do Sul. Por volta de 1980, meu pai, minha mãe e eu nos mudamos de nosso apartamento em Guadalupe para o bairro de Irajá. Raspamos nossos cofrinhos e fomos, felizes, para o novo apartamento de classe média. Aquela era nossa conquista. Entramos para reformar todo o apartamento, onde eu passei momentos muito interessantes entre amigos e vivi muitas descobertas importantes. Durante a reforma, todos contribuíram com o trabalho. O vovô Ivo arrancava os tacos do assoalho com uma ponteira e marreta, enquanto eu e minha prima pulávamos os degraus da escada do hall sem parar. Algo nos chamou a atenção em meio às percussivas batidas da marreta. Meu avô estava agachado e não viu quando as duas meninas curiosas de 5 anos entraram pelo meio de suas pernas. E tum! Mandou um taco bem na minha testa. Buá! Foi difícil me calar, mas pronto, foi inaugurada a fase do Cruzeiro do Sul, onde herdei todas as medalhas dos meus joelhos e todos os roxões da infância. Logo fiz amigos. Falante e desinibida, arrumei o primeiro comparsa em minhas artes, o Savinho, meu vizinho de porta. Ele era um pouco mais velho do que eu, tinha problemas no coração e já havia passado por várias cirurgias. Suas cicatrizes me chamaram a atenção. Eram 2 de um lado ao outro do peito, atravessando por baixo de seus bracinhos. Seu cabelo era loirinho com um corte de cuia. Diziam que eu tinha arrumado um namorado. Mas o que era um namorado? Ele era só um moleque, exatamente como eu me tornei jogando bola e botão no hall. Logo aprendi a soltar pipa e a jogar bola de gude, atari e bolinha nas costas. De vez em quando, durante nossas brincadeiras, o Savinho parava e começava a ficar roxo. Eu gritava, "Tia Elaine!" e a mãe dele vinha socorrê-lo. Então ele melhorava. Os médicos sempre diziam que ele ia morrer cedo. Davam prazos e o Savinho vencia aqueles prazos. Ele queria viver. Nós não sabíamos o que aconteceria com ele, mas mesmo sendo criança, eu sabia que Jesus podia curá-lo. Savinho foi resistindo toda uma vida até aceitar Jesus. Batizou-se na minha igreja e sempre foi um lutador. Lutou contra a doença até os 27 anos. Em seu velório, eu fui inaugurada como pastora. Lá preguei meu primeiro sermão em culto fúnebre. Foi muito duro dar uma palavra naquela tarde, mas eu, como sua melhor amiga, estava feliz com sua salvação e pude dizer a toda a família que meu amigo querido havia escolhido a melhor parte, assim como Maria, na passagem de Lucas 10, 39 ao 42, escolheu. Disse que todos deveriam agir como Savinho, ficar aos pés de Jesus, porque a qualquer momento poderíamos ser chamados diante dele, e só nos reencontraríamos com o Savinho se aceitássemos a Jesus como Salvador de nossas vidas, pois o lugar para onde ele foi só vão os salvos em Jesus Cristo, que tiveram seus pecados lavados no seu sangue. Aquela foi uma tarde muito triste na terra, mas tenho certeza de que no dia da ressurreição seremos muito felizes. Voltando à nossa infância, logo o Savinho me apresentou ao Claudinho, seu amigo inseparável. O Claudinho era negro e nossa turma era ótima. Uma gorda, um negro e um doente do coração. Nós nos bastávamos, éramos crianças e não víamos problema nenhum nesses detalhes, até que os colegas começaram a nos excluir de algumas brincadeiras. No jogo de queimado, eu sobrava porque era gorda, o Savinho porque passava mal, era café com leite, e o Claudinho porque era negro. Descobri o preconceito nessa época e sofria por causa da musiquinha da Casa da Banha. Também conheci umas meninas bem legais que moravam no apartamento ao lado. Nesta época, os menudos estavam no auge.
Eu tinha uns 7 anos e nem sabia da existência desse grupo. Um dia elas me chamaram para dançar. Achei o máximo. Nós passamos aquele ano inteiro dentro do apartamento, dançando e brincando de Barbie. Para ganhar as novas bonecas da Barbie, tínhamos que fazer por merecer na escola. Éramos as melhores amigas. Um dia, conheci uma menina muito especial, a Madeleine. Ela morava no primeiro andar, perto da minha amiga que era muda, com quem eu sempre pulava elástico. Ela também fazia parte do grupo de excluídos do prédio. Chamei a Madeleine para dançar os menudos conosco lá no terceiro andar, onde eu morava. Ela foi, mas logo disse que não poderia mais ficar. Eu não entendi bem, mas concordei que ela fosse embora e nos víssemos em outro dia. Era dia de Cosme e Damião e o condomínio pegava fogo. A criançada corria de um lado para o outro com sacola nas mãos, cantando: Cosme e Damião quer doce, a moça não quer dar. O som ecoava longe. Parecia um formigueiro de crianças nas janelas dos vizinhos espíritas. Eu ficava olhando de longe, brincando nos balanços abandonados pela criançada. Minha mãe comprou doces na loja, para eu não pegar os consagrados a Cosme e Damião. Durante muito tempo foi assim. Fui ensinada a não aceitá-los, pois não eram de Deus. Madeleine também estava sentada no parquinho. Eu saí do balanço e fui ao seu encontro para saber o que havia de errado, entender por que ela estava ali sozinha. Então ela me disse: eu sou crente, não pego os doces. E sorriu, balançando os pezinhos que ainda não tocavam o chão. Eu disse: eu também não pego. Eu também sou crente. Que legal! Claro que depois a tentação veio para mim, mas naquele momento minha amiga Madeleine me fez companhia e eu não caí. Mas no prédio, o Savinho e o Claudinho estavam cheios de sacos de doces que um vizinho lhes havia dado. Cheguei até o hall onde brincávamos e eles me ofereceram. Eu disse que não poderia aceitar, que tinha doces em casa, que minha mãe não deixava e, enfim, que eu era crente. E eles responderam: a gente ora, poxa. Achei a ideia boa e comi todos os doces Maria Mole e coco de rato de uma vez. Dei uma oradinha e pronto, desobedeci todo mundo. Minha mãe, meu pai, o pastor, minha avó. Eita pecado, até então eu não sabia o que era isso. Pois é, mais tarde comecei a ser assombrada no meu quarto de cortinas vermelhas. Por causa disso, passei a dormir aos pés da cama dos meus pais, até o dia em que acordei com uma voz no meu ouvido dizendo: Fernanda! Mantive os olhos fechados para confirmar, e na terceira vez pulei do colchonete gritando: Mãe! Meus pais acordaram e repreenderam. Eles não sabiam o que estava acontecendo, pois não tinham a menor ideia de que eu havia comido os doces consagrados. Eu também não confessei. Seria a morte, para mim, né? Pois teria que ficar sem jogar videogame até a volta de Cristo. Eles me acalmaram orando até que eu dormisse de novo. Nem me lembro de quando voltei a dormir sozinha em meu quarto, mas lembro-me que essa foi uma época em que fiquei muito doente. Só curava com oração. Acordava com meus pais orando sobre mim, de madrugada, e eu delirando com febre alta. Começou com uma tosse alérgica que não tinha explicação. Eu tossia até vomitar, exausta durante semanas. Tive uma pneumonia e uma mancha no pulmão. Minha mãe me explicou que eu poderia estar com tuberculose. Então separou meu copo, meu prato e o garfinho, e disse para eu não comer nada dos meus amigos, para não contaminá-los. Fiquei um tempo sem ir à escola, esperando melhorar, até que minha avó chegou, orou e fui curada. Ufa! Alguns outros mistérios começaram a acontecer em consequência das minhas desobediências. Minha mãe não gostava que eu ficasse na rua à noite, mas eu ficava. Quando vi o carro dela chegando, malandramente eu corria pelos fundos do condomínio e ia para o apartamento. Quando ela entrava, lá estava eu no sofá, ofegante, mas em casa. Essa era a época das mentiras e das brigas na rua. Eu estava com 9 anos e já tinha aprendido a enganar. Esse cachorro era espiritual, então comecei a cantar uns corinhos de fogo enquanto fugia dele.
Cheguei até o meu andar rapidamente e ele sumiu nas escadas. Meu pai trabalhava em uma escala de 24/72 horas e sempre ficava um pouco mais comigo. Foi nessa época que ocorreu minha iniciação musical, quando comecei a estudar piano na Casa Milton Pianos, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, e teoria musical na Primeira Igreja Batista de Irajá. Na Casa Milton, eu estudava em um órgão daqueles de 2 andares, que os baixos são executados com o pé esquerdo. Lá eu lia a partitura e cantava em espanhol. Esse foi o período em que a música realmente me ganhou. O violão era minha mochila, pois eu carregava para todos os lados, inclusive para a escola. Na pracinha do condomínio, eu tocava com meus amigos, lendo as revistas de música popular. De certa forma, fazia dos bancos de cimento meu púlpito, pois sempre falava de Jesus. Esse era um hábito adquirido na veia, que eu repetiria até no mundão.